Notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o boletim com alguns destaques do STJ. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que não houve irregularidade na distribuição do ônus da prova em ação de investigação de paternidade pós-mortem. No caso, os réus se limitaram a levantar hipóteses sobre a possível filiação, sem apresentar provas capazes de afastar o exame de DNA e os depoimentos testemunhais. A ação foi proposta cerca de 20 anos após a morte do suposto pai. O exame genético realizado com material dos irmãos do falecido apontou mais de 95% de probabilidade de paternidade. Com base no laudo e em testemunhos, a primeira instância reconheceu o vínculo, decisão mantida pelo Tribunal de Segunda Instância. No recurso ao STJ, os irmãos sustentaram que caberia ao autor produzir novas provas diante da suposta inconclusividade do exame, além de questionarem a exigência de contraprova. A relatora, ministra Nancy Andrighi, destacou que em ações dessa natureza, o juiz tem papel ativo na produção de provas, buscando a chamada verdade real. Segundo ela, o ônus é dividido. Ao autor cabe demonstrar a paternidade, enquanto a parte contrária compete refutar. A magistrada enfatizou ainda que a prova não se limita ao exame de DNA, podendo ser complementada por outros elementos. No caso analisado, os réus tiveram oportunidade de produzir contraprova, mas não o fizeram. Para a turma, o conjunto de provas foi suficiente para comprovar a paternidade, não havendo motivo para prolongar o processo e retardar o reconhecimento do direito do autor. A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça definiu que operadoras podem rescindir unilateralmente contratos de plano de saúde coletivos empresariais com menos de 30 beneficiários, desde que apresentem justificativa idônea. Essa decisão foi tomada sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1047. Com isso, o entendimento passa a orientar todos os tribunais do país quando julgarem casos semelhantes. O relator, ministro Raul Araújo, ressaltou que esses contratos possuem características próximas às dos planos individuais, o que justifica a maior proteção aos consumidores. Segundo ele, é comum que planos coletivos com poucos beneficiários sejam formados por integrantes de uma mesma família diante das dificuldades de contratação de planos individuais no mercado. Essa realidade, segundo o ministro, evidencia a vulnerabilidade dos usuários. Apesar disso, Raul Araújo avaliou que não é possível impedir totalmente a rescisão unilateral, já que os contratos estão sujeitos a mudanças ao longo do tempo. A tese fixada estabelece que a operadora deve apresentar motivação adequada em respeito à boa-fé e à função social do contrato. O colegiado também manteve o entendimento de que não é permitida a rescisão durante internação ou tratamento essencial do beneficiário. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o limite de 20 salários mínimos previsto na Lei 6.950 de 1981 não se aplica à base de cálculo das contribuições parafiscais destinadas a terceiros como serviços sociais autônomos. Essa decisão foi tomada em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1390. Isso significa que ela vai servir de base para os demais tribunais do país quando julgarem casos semelhantes. A tese firmada alcança o salário educação e contribuições destinadas a entidades como Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar, Serviço Social do Transporte, o SEST, Serviço Nacional de Aprendizado do Transporte, SENAT, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, SESCOP, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, Fundo Aeroviário, FAER, Diretoria de Portos e Costas, DPC, e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. O colegiado destacou que, em 2024, no julgamento do tema 1079, já havia definido que o teto não incide sobre as contribuições ao SENAI, SESI, SESC e SENAC após a entrada em vigor do Decreto-Lei 2318 de 1986.
A relatora, ministra Maria Tereza de Assis Moura, explicou que no caso do salário educação, do Senar e do Sescop, a própria legislação específica e a Constituição já estabelecem a base de cálculo, afastando a aplicação do limite. Quanto às demais entidades, a ministra afirmou que algumas contribuições possuem a mesma base de cálculo das destinadas ao SESI, SENAI e SESC, seja por destinação diversa, seja por incidirem como adicional sobre essa base, que igualmente afasta o teto. A primeira sessão também decidiu não modular os efeitos da decisão. Segundo a relatora, não havia jurisprudência consolidada favorável aos contribuintes que justificasse a medida excepcional. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Para ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau. Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.